E se o filme mais polêmico do século contesse segredos que ninguém deveria descobrir, quando Mel Gibson se sentou para conversar com Joe Rogan, algo extraordinário aconteceu. A conversa começou de forma casual, abordando temas como cinema-fé e a política de Hollywood, mas então Gibson começou a revelar o que realmente aconteceu nos bastidores de Paixão a Paixão de Cristo. E de repente, a sala ficou em silêncio. Rogan, um homem que entrevistou presidentes lutadores e denunciantes, ficou visivelmente abalado. Não era marketing, não era polêmica para gerar cliques. Gibson estava revelando um segredo que Hollywood lutou desesperadamente para manter fechado. E quando você entender o que todos perderam neste filme, nunca mais o verá da mesma forma. A história que ninguém queria que fosse contada para entendermos o que Gibson revelou. Precisamos voltar ao início. A Paixão de Cristo nunca teve a intenção de ser apenas mais uma epopeia bíblica. Gibson não estava interessado em cinematografia grandiosa e narrativa previsível. Ele queria algo cru, algo visceral, algo que agarrasse o público pela garganta e se recusasse a soltá-lo até que realmente entendessem o que sacrifício significa. Era como se ele estivesse fazendo um filme com a ideia de que todos nós somos responsáveis por isso, e o sacrifício dele foi por toda a humanidade. Como Gibson explicou a Rogan, a questão central era que todos nós somos responsáveis por isso, e o sacrifício de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas algo com implicações atuais para cada pessoa que assiste. Ele passou anos estudando os 4 evangelhos, mergulhando em cada versículo sobre as últimas horas da vida de Jesus Cristo. Mas ele foi mais fundo do que a maioria dos cineastas ousaria. Ele recorreu a textos antigos e fontes teológicas, entrelaçando não apenas os eventos em si, mas o peso por trás deles. A batalha espiritual, o custo humano, o propósito divino oculto em cada momento de sofrimento. A cena de abertura já deixa claro que tipo de filme é este. Estamos no jardim do Getsemane. A escuridão nos envolve. Jesus ajoelhado em oração, enquanto seus companheiros mais próximos caem dormindo ao seu redor. A vulnerabilidade é avassaladora. Aqui está alguém plenamente divino e, ao mesmo tempo, plenamente humano, suando gotas de sangue, enquanto um peso insuportável o esmaga. Então Satanás aparece deslizando pelas sombras, sussurrando dúvidas. Uma serpente emerge, mas Jesus a esmaga sob o calcanhar. Uma referência direta ao Gênesis e a primeira promessa de redenção. Cada fograma carrega um significado. Cada sombra é intencional. Cada linha de diálogo ressoa com uma profundidade teológica que recompensa aqueles que prestam atenção. Este não foi um filme feito para ser assistido casualmente. Gibson criou um cinema que exige que você se incline para a frente, se envolva profundamente e reflita sobre algo muito maior do que você mesmo, o que Hollywood tentou esconder. Durante sua conversa com Rogan, Gibson revelou algo que a maioria das pessoas nunca discute abertamente. Algo que explica por que este filme enfrentou uma resistência tão extraordinária desde o início. Ele percebeu um padrão na indústria, um duplo padrão que operava silenciosamente, mas de forma eficaz. Filmes que exploravam diversas tradições religiosas frequentemente recebiam tratamento respeitoso, com representações sutis e cuidadosas. Mas quando se tratava de histórias cristãs, a reação era fundamentalmente diferente. Ceticismo, rejeição e, às vezes, hostilidade declarada. O cristianismo é a única religião que você tem permissão para menosprezar. O cristianismo é a única religião em que as pessoas abraçam todas essas religiões diferentes, menos quando se trata do cristianismo. Os projetos eram rotulados como antiquados, sérios demais, fora de sintonia com o público moderno. A suposição era sempre a de que ninguém mais queria ver esse tipo de conteúdo. Gibson vivenciou essa resistência pessoalmente e de forma dolorosa. Estúdios que deveriam estar disputando o financiamento de um projeto de um diretor vencedor do Oscar, de repente se fecharam. Telefonemas não eram atendidos, as reuniões foram canceladas. Colegas que trabalharam com ele por anos começaram a se distanciar. A mensagem não poderia ser mais clara. Essa história em particular não era bem-vinda, e tampouco o cineasta que tentava contá-la. A indústria não apenas duvidava da viabilidade comercial, como se opunha ativamente ao próprio conteúdo.
mas Gibson se recusou a desistir. Sua educação católica significava que aquilo não era apenas ambição profissional, mas sim uma missão pessoal. Quando o financiamento tradicional secou, ele financiou o projeto sozinho. Reuniu uma equipe de fiéis que compartilhavam sua visão e não se intimidavam com a controvérsia. O que emergiu desse cadinho de oposição chocou a todos. A Paixão de Cristo se tornou um dos filmes para maiores de 18 anos de maior bilheteria da história, provando que milhões de espectadores estavam ávidos exatamente pelo tipo de narrativa ousada e intransigente que os executivos de Hollywood insistiam que ninguém queria. Eventos sobrenaturais que desafiavam qualquer explicação. A produção deste filme foi tudo menos comum. O que Gibson compartilhou com Rogen adentrou um território quase inacreditável. Aconteceram eventos no set que a equipe ainda não consegue explicar até hoje. Jim Caviezel, escalado como Jesus, suportou o sofrimento físico genuíno que se traduziu na tela de maneiras que nenhum efeito especial poderia replicar. A cruz que ele carregava pesava mais de 30 libras. Durante uma tomada, o chicote deslocou completamente o ombro dele. Na cena da flagelação, ele foi atingido 2 vezes pelos chicotes de verdade. Uma vez com tanta força que ele tirou o ar dos pulmões, deixando suas mãos sangrando e em carne viva. A dor dele não era atuação, era absolutamente real. E essa autenticidade transparece em cada fotograma do filme finalizado. Então veio o raio. O assistente de direção, John Michelini, foi atingido 2 vezes durante as filmagens. O próprio Caviezel teria sido atingido durante a cena da crucificação, mas saiu milagrosamente ileso. Já foi atingido por um raio na última cena do filme, mas antes disso sofreu uma luxação no ombro. Na tradição bíblica, os raios representam o poder e o julgamento divinos. Eles aparecem em momentos cruciais ao longo das Escrituras. A tripulação não conseguia explicar o que estava acontecendo ao seu redor. Esses incidentes criaram uma atmosfera onde a fronteira entre o natural e o sobrenatural parecia perigosamente tênue. As pessoas começaram a se perguntar se algo além da produção cinematográfica comum estava acontecendo. As transformações se estenderam para além do plano físico. Luca Lionel, que interpretou o Iscariot de Judas, entrou na produção como ateu. Ao final das filmagens, ele havia se tornado um crente profundamente transformado por passar meses explorando temas de traição e redenção. Ma Morgenstern ou Mary estava secretamente grávida durante as filmagens, um símbolo silencioso de vida e morte, ressurreição e renovação entrelaçado com a própria história que ela estava ajudando a contar. Gibson também compartilhou relatos de curas inexplicáveis. Uma jovem com epilepsia grave passou 1 mês inteiro sem convulsões após estar presente durante as filmagens. Outros relataram ter experimentado a restauração dos sentidos, sejam intervenções divinas, coincidências notáveis ou transformações psicológicas. O elenco e a equipe saíram convencidos de que haviam participado de algo muito maior do que um filme. A produção Uma Cena captura perfeitamente a visão artística de Gibson. Após a crucificação, o corpo de Jesus repousa nos braços de Maria, eando a famosa Pietà de Michelangelo. A composição captura simultaneamente luto e graça, devastação e dignidade, sofrimento humano e propósito divino. Transcende a tradição religiosa para falar de experiências universais de amor, perda e esperança. Críticos divididos, público transformado. Quando A Paixão de Cristo finalmente chegou aos cinemas, a resposta da crítica foi bastante dividida. Roger Ebert, possivelmente o crítico de cinema mais influente de sua geração, concedeu-lhe a nota máxima de 4 estrelas, considerando-o o filme mais violento e intenso que já havia visto. E escreveu que nunca havia compreendido verdadeiramente a profundidade do sofrimento de Cristo até presenciar a interpretação implacável de Gibson. Roger Ebert, por mais que gostasse de elogiar e celebrar bons filmes, também gostava de apontar seus defeitos. Outros críticos respeitados elogiaram a sinceridade e a ambição artística do filme, comparando a visão de direção de Gibson aos mestres do cinema espiritual. No entanto, a controvérsia surgiu de várias frentes.
Antes do lançamento do filme, líderes religiosos analisaram o roteiro e expressaram sérias preocupações. Eles temiam que certas representações pudessem reforçar estereótipos históricos perigosos que alimentaram o antissemitismo por séculos. Essas não eram objeções frívolas. A história mostrou como tais narrativas foram usadas como armas para justificar perseguição e violência. Gibson sustentou que sua intenção era mostrar a responsabilidade coletiva da humanidade pela morte de Cristo, não apontar o dedo para nenhum grupo específico. Mas o debate destacou o quão complexa, inevitavelmente, se torna qualquer recontagem dessa história. Acadêmicos observaram que Gibson incluiu cenas sem base bíblica direta, como Judas sendo atormentado por crianças demoníacas. A resposta de Gibson foi direta. Tratava-se de uma interpretação artística destinada a transmitir verdades espirituais, não uma recriação documental. Ele usou linguagem cinematográfica, simbolismo e metáforas visuais para explorar temas como culpa, redenção e guerra espiritual. O filme caminhou na corda bamba entre a representação histórica e a meditação teológica. Diferentes espectadores chegaram com expectativas radicalmente diferentes e saíram com experiências radicalmente diferentes. Alguns o consideraram espiritualmente transformador, outros o acharam problemático. Quase ninguém saiu indiferente. A intensidade do debate apenas amplificou o interesse público. Pessoas que normalmente jamais considerariam filmes religiosos se sentiram compelidas a formar sua própria opinião. Grupos religiosos organizaram exibições em massa. Líderes religiosos proferiram sermões analisando suas implicações. Os meios de comunicação publicaram inúmeras matérias analisando cada fotograma. Gibson havia criado algo que se recusava terminantemente a ser ignorado. O projeto de ressurreição de Gibson não terminou de explorar esses temas. Na verdade, ele está apenas começando. Durante sua entrevista com Rogan, ele revelou que por 6 ou 7 anos, ele e o roteirista Randall Wallace vêm desenvolvendo algo ainda mais ambicioso, um filme sobre a ressurreição contado não por meio de uma narrativa linear convencional, mas como uma exploração cósmica da eterna batalha entre o bem e o mal. Gibson descreveu o projeto como incrivelmente ambicioso, abrangendo desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Esta não é uma simples sequência, é uma expansão para um território que o cinema mainstream nunca explorou de fato. Gibson quer mostrar como aquele momento singular na história, a ressurreição, se conecta a tudo o que veio antes e depois. Ele está mergulhando em textos antigos, debates teológicos e pesquisas históricas para criar uma narrativa que desafia o público a enxergar histórias familiares sob uma perspectiva totalmente nova. Para ele, os evangelhos não são mitologia. São história comprovada pelo testemunho inabalável dos apóstolos, todos os quais preferiram morrer a negar o que presenciaram. Como Gibson perguntou diretamente a Rogan, quem morre por algo que sabe ser mentira, ele acredita que essa pergunta por si só valida as afirmações sobrenaturais que estão no cerne do cristianismo. A ressurreição continua sendo o aspecto mais desafiador da fé para muitas pessoas. Alguém executado, sepultado e depois saindo de um túmulo desafia completamente a ordem natural. Gibson admite que durante grande parte da sua vida aceitou essas afirmações porque outros acreditavam nelas, mas com o tempo buscou o seu próprio entendimento. Essa jornada pessoal agora molda tudo o que ele cria. Ele não está interessado em pregar para convertidos ou produzir conteúdo que confirme crenças pré-existentes. Ele quer que céticos e crentes reflitam sobre questões profundas acerca da existência do significado e do que acontece quando a vida termina aquilo que todos deixaram passar. Então, qual é a verdade oculta que abalou Joe Rogan? O que trouxe emoção visível a um homem conhecido por sua compostura não foi uma única revelação. Foi o peso de tudo combinado. A verdade de que criar a paixão de Cristo exigiu que Gibson se posicionasse praticamente sozinho contra uma indústria que queria enterrar essa história para sempre. A verdade de que eventos sobrenaturais ocorreram durante as filmagens, desafiando qualquer explicação racional. A verdade de que a arte criada com convicção genuína
pode transformar vidas de maneiras que o entretenimento comercial jamais conseguirá. A verdade de que a fé às vezes exige sofrimento e falar honestamente significa arriscar tudo o que você construiu, que algumas histórias justificam qualquer sacrifício necessário para contá-las. Essas verdades romperam o ruído de nossa era cínica. Elas lembraram Rogan e seus milhões de ouvintes de que a sinceridade ainda existe em um mundo dominado por cálculos e gerenciamento de imagem, que as pessoas ainda criam arte por razões que vão além do lucro, que a convicção ainda move montanhas e que às vezes as histórias mais controversas são exatamente as que mais precisam ser ouvidas. A jornada de Gibson representa algo cada vez mais raro. Uma recusa completa em fazer concessões, uma recusa em jogar pelo seguro, uma recusa em deixar os guardiões da indústria ditarem quais histórias merecem ser contadas e quais devem ser silenciadas para sempre. A Paixão de Cristo força os espectadores a confrontar realidades incômodas sobre sofrimento, sacrifício e redenção. Não oferece respostas fáceis nem garantias reconfortantes. Em vez disso, exige que lutemos com questões difíceis sobre a natureza humana, o propósito divino e o preço da salvação. Questões que a maioria das produções de entretenimento evita ativamente. Mais de 2 décadas após seu lançamento, o filme continua a dividir opiniões. Alguns o consideram uma obra-prima absoluta do cinema espiritual, outros o veem como profundamente problemático. Ambas as perspectivas contêm elementos de validade. A grande arte provoca reações fortes justamente porque toca algo profundo dentro de nós, algo que não podemos facilmente descartar ou categorizar. A conversa entre Gibson e Rogan revelou camadas de verdade que a maioria das entrevistas com celebridades sequer aborda. Ele nos mostrou que por trás de todo o trabalho controverso há uma história humana de luta, sacrifício e compromisso inabalável com a visão. Ele nos lembrou que a realidade contém mistérios que não podemos explicar completamente através de estruturas materialistas e demonstrou que a vulnerabilidade autêntica mesmo, vinda de figuras duras e controversas, tem um poder genuíno de comover corações e abrir mentes. Foi isso que todos não entenderam sobre a Paixão de Cristo. Não era apenas um filme, era um homem apostando tudo em uma história que o mundo tentou silenciar e vencendo. A verdade oculta não está mais oculta. Ela está aí para qualquer um que esteja disposto a olhar, a ouvir e a se deixar transformar por histórias que realmente importam. Histórias que custam algo de verdade.